Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa deste sábado 20 de julho e agora eu tenho o prazer de receber aqui dois convidados para lá de especiais. O desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é do Tribunal Regional do Trabalho aqui da nona região, e o seu assessor, podemos dizer assim, mas daqui a pouco ele dá o cargo certinho aqui, o Márcio Aparecido da Cruz Germano, que acaba de ser aprovado, faz aí cerca de 15, 20 dias, né, mais ou menos. Ele deverá ser o primeiro juiz cego de primeiro grau da Justiça do Trabalho no Brasil. E ele tem um grande exemplo, uma grande inspiração, que é o próprio desembargador Ricardo Tadeu, que também foi o primeiro magistrado cego nomeado em 2009, se não me engano, ele já vai me corrigir aqui. Bom dia, doutor Ricardo, desembargador. Bom dia, uma alegria estar com você, meu amigo Bessa. Prazer recebê-lo aqui. Nós nos conhecemos, inclusive, porque você cobriu minha posse. Foi, né? É verdade. Em 2009. De fato, é isso mesmo. O Márcio é meu assistente há 12 anos. Né? 12 anos já. E eu estou comemorando a alegria de vê-lo realizar seu sonho, que é ser aprovado na magistratura trabalhista. Que bom. Bom dia, Márcio. Bom dia, meu caro Bessa. É um prazer também estar aqui e poder aí compartilhar um pouquinho dessa conquista, desse momento tão especial que vivo na minha vida e, de certo modo, uma mudança de paradigma aí para várias pessoas com deficiência. É verdade, sem dúvida alguma, né? Até porque a gente, hoje, né, a sociedade está cada vez mais inclusiva, não é, Ricardo? Sim. Para todas as deficiências, né? Sem dúvida. Na verdade, existe um tratado da ONU, que é uma convenção internacional sobre pessoas com deficiência, que o Brasil assinou e incorporou como norma da Constituição. Significa que é uma norma mais importante que qualquer lei, ela é realmente uma norma constitucional. E essa convenção determina que a sociedade deve remover as barreiras todas e permitir que a pessoa com deficiência venha ao convívio em todas as atividades da vida, né? Claro, e isso não é nenhum favor, nenhuma concessão, né? É uma obrigação. Né? É uma conquista desse segmento, né, Bessa? Claro. Que vem lutando por isso há décadas, né? Uhum. E, enfim, até hoje a gente tem notícias boas, graças a Deus elas prevalecem, mas de vez em quando alguns reveses. Sim. Porque existe a maior barreira que se coloca contra a pessoa com deficiência é o que a gente chama da barreira atitudinal. Muita gente ainda pensa que a pessoa com deficiência, por ser assim, é incapaz de fazer a coisa. Tanto que existe hoje uma expressão que se equipara ao racismo, por exemplo. Quando existe um preconceito desse tipo contra uma pessoa com deficiência, a gente diz que é uma atitude capacitista. Está falando de capacitismo como sinônimo de racismo, coisa assim. Como se uma deficiência incapacitasse intelectualmente, né? A menos que a deficiência seja intelectual, né? Obviamente. Mas, sim, mas mesmo com relação às pessoas... Mas pode ter outras habilidades, né? Exatamente isso, Bessa. O que a gente está aprendendo na prática é que mesmo as pessoas com deficiência intelectual são capazes de realizar coisas desde que você descubra qual é o talento dela, propicie os instrumentos para isso. Né? É verdade. Tem inúmeros exemplos aí, não é? Sim. Você, Ricardo, vou tomar a liberdade de te chamar de você, amigos. Né? Embora você seja desembargador aí da Justiça do Trabalho, você foi nomeado pelo presidente Lula lá no primeiro mandato dele, primeiro ou segundo, né? Em 2009, né? Em 2009 já era o segundo, se não me engano. Era o segundo. Primeiro magistrado. Até aquele momento nunca tinha tido uma pessoa cega na magistratura do Brasil. Na verdade, eu tentei fazer um concurso em 90 lá em São Paulo, quando eu era jovem, tinha uns 30 anos, e eu não pude concluir o concurso, simplesmente porque no momento em que se ia redigir a sentença, essa era a prova, você ia redigir uma sentença. O pessoal te dá um caso concreto, você tem que redigir uma sentença. Então você vai mostrar se você pode ou não ser juiz. Eles anteciparam meu exame médico e eu fui cortado, sob o argumento de que uma pessoa cega não pode ser juiz, seja lá de que tipo for, de primeiro grau, de segundo grau e tal.
foi categórica. Eu tentei lutar contra isso, não Já foi foi possível. uma atitude capacitista, né? Totalmente capacitista. Exatamente isso. Só que naquela época não se falava essa palavra, né? Ela nasceu da luta das pessoas com deficiência. Certo. Bem, então naquele momento eu passei no Ministério Público do Trabalho, porque não houve preconceito. Havia 4.500 candidatos, eu passei muito bem colocado, pude escolher ficar em Campinas, trabalhei no Ministério Público 18 anos e nesse momento que eu fui concluir meu doutorado aqui na Federal, eu sempre fui de São Paulo, mas eu vim fazer o doutorado aqui na Federal em 2002 e o concluí em 2005. E já justamente escrevi sobre o trabalho da pessoa com deficiência, trazendo questões que estavam sendo discutidas no campo político-social para a área jurídica, né? Esta tese de doutorado é que me habilitou a trabalhar na ONU com a delegação do Brasil para redigir esse tratado, essa Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Pois eu trabalhei também na incorporação dessa convenção no ordenamento brasileiro, que foi um trabalho lá no Congresso, foi o primeiro tratado internacional que a gente incorporou à Constituição do Brasil. E depois eu ajudei a então deputada, hoje senadora Mara Gabrilli, a redigir, agora já mais tarde, em 2015. Que também é deficiente, né? Também é tetraplégica. Ela é tetraplégica. E ela que relatou a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei justamente criada para as pessoas com deficiência. Então você vê, graças a Deus eu pude usar o meu conhecimento acadêmico e técnico para leis para pessoas com deficiência. Eu também tinha redigido a lei do jovem aprendiz lá atrás, no tempo que eu estava no MT, mas enfim. Esse é um outro ponto que eu quero, já estava me lembrando aqui, que a lei do jovem aprendiz não tem relação direta com a questão dos deficientes, né? Acabou tendo, dos sabe, PCDs. Acabou tendo porque eu trabalhei uma série de alterações que estabeleceram que as pessoas com deficiência podem ser aprendiz sem limite, porque a rigor a aprendizagem é um contrato que vai até 24 anos de idade. Mas eu criei uma possibilidade legal, mudando a lei também, para que haja aprendizes com deficiência sem claro. limite teto de idade. Sabe por quê? Porque a aprendizagem é um ótimo instrumento para a pessoa com deficiência entrar numa empresa. Sim. Porque aqui no Brasil nós temos uma lei de cotas que determina que as empresas contratem pessoas com deficiência. E elas dizem que, mas eles não estão habilitados. Então, a questão é, a empresa pode utilizar do contrato de aprendizagem para introduzir o trabalhador com deficiência e depois que ele se formar com a aprendizagem, que é até 2 anos, ele passa a ser contratado pela cota. Então, eu venho trabalhando nisso há muito tempo. É isso. Bacana. Bom, deixa eu ouvir um pouquinho aqui o Márcio, né? Claro. E aí a gente já volta aqui, vamos nesse nosso bate-papo e bate-bola aqui. Márcio, você pensava já em seguir a carreira de magistrado, ou a tua inspiração foi o Ricardo, ou você, enfim, ele que te estimulou? Como é que foi? Porque eu imagino que, claro, sendo cego ou deficiente visual, os desafios são um pouco maiores, né? Durante toda a minha vida escolar ali, no processo eu participei de um processo que eu chamo de integração na escola, né? Porque a escola é diferente de inclusão. Integração, você coloca a pessoa lá, que foi um primeiro passo, porque antes havia uma segregação. Com a Constituição e com uma lei de 1989, inclusive chamada de Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, a gente passou a ser integrado em algumas dimensões da vida social e inclusive do ponto de vista da educação. Então eu vou para uma escola pública sem um material didático adequado, mas pelo menos eu podia estar ali. Antes isso era impossível. Quando eu perdi a visão em 87, eu fui excluído da escola. Você tinha quantos anos? Tinha 7 anos. 7 anos. A minha perda de visão foi progressiva, dos 4 até os 7, quase 8. Foram 2 erros médicos consecutivos, e nesse segundo eu já era alfabetizado, eu frequentava a escola, eu tinha feito o prézinho e estava concluindo a primeira série. E aí ali, quando eu perco a visão, eles me excluíram da escola e disseram assim, olha, quando ele avançar a idade, ele volta para o ensino supletivo. Isso em 1987. Veio a Constituição, veio essa Política Nacional de Integração, em 1990 eu fui convidado a ir para a escola junto com outros colegas cegos e algumas pessoas com algumas outras deficiências para fazer um projeto piloto em Sarandi, ao lado de Maringá, numa escola estadual. Certo. Uma professora que hoje ela é falecida, ela foi minha segunda mãe, uma pessoa que teve uma postura assim genial e fantástica, né, do ponto de vista dessa coisa da inclusão. Ela lutava contra o ensino segregado. E ela me colocou nesse projeto lá, eu fiquei até o final do meu ensino médio.
No finalzinho do ensino médio eu consegui uma bolsa em uma escola privada, ainda no estudo baseado basicamente na audição e no braille, que era muito limitado, não haviam livros disponibilizados em braille. Livro didático eu nunca tive acesso a uma cartilha, a um livro em braille. Eram só leituras paralelas e aquilo que eu mesmo escrevia, ouvindo na sala de aula, eram as minhas anotações. E aí faço vestibular na UEM, fui o primeiro aluno cego do curso de Direito. Isso já em 2002, quando eu já tinha 22 anos. Você passou em primeiro no vestibular da UEM? Eu passei em 27º no vestibular, numa concorrência. O primeiro aluno... O primeiro aluno cego. O primeiro aluno cego lá. Eu fui... A passar em Direito na UEM. Isso. Era uma concorrência de 40-1. Tinha 800 alunos, 800 concorrentes, eu fiquei em 27º. Certo. E aí, nesse momento, eu estava ali há 3 meses na faculdade, de novo, sem material didático, a universidade tentando entender o que ia acontecer comigo. Eu não tinha contato com a tecnologia até então. Uns 3 meses depois que eu estava lá, eu fui convidado para assistir uma palestra do Dr. Ricardo em Maringá, na época ele era membro do Ministério Público. Uma professora falou, olha, eu vejo que está um pouco desestimulado e vem um moço que é cego aqui e ele é procurador de trabalho, acho que seria muito legal você ver a palestra dele e quem sabe a gente conseguir que você fale com ele, né? Quem sabe você consegue conhecê-lo. Meu marido vai tentar articular isso. O marido dela era presidente da OAB, amigo do cara que estava organizando o evento. E aí nessa eu conheci o Dr. Ricardo, ele me convidou para almoçar no dia seguinte, a gente almoçou e ele me contou a história dele. E ali naquele momento ele me impactou muito, porque eu pensei, se ele conseguiu chegar tão longe com barreiras muito parecidas com as minhas, então é sinal de que é possível. Então eu vou encontrar... E ele passou, ele enfrentou essas barreiras numa época, né, que essas barreiras eram muito maiores, né, Ricardo? Muito diferentes, assim, Sim, né? Não tinha nenhum respaldo legal, a favor. Isso. E eu peguei a transição do mundo analógico para o mundo digital. Até então eu só tinha contato com braille, porque além da barreira da visão, eu tinha uma barreira social. Nós éramos uma família muito simples, né, com muito poucos recursos financeiros, então nunca houve computador na minha casa. Eu fui ter contato com o computador durante a faculdade graças a uma doação de um colega da faculdade. E aí aquilo me abriu o mundo para a tecnologia e eu já vinha sido estimulado pelo Dr. Ricardo. E esse colega também era do mundo dos concursos, me estimulou. Aí eu fiz concurso para a Justiça Federal e passei para técnico judiciário. Fiz o concurso no 3º e assumi no 4º ano da faculdade como técnico na Justiça Federal. Me formei, fiz a OAB, mas eu não podia advogar. Fiz as minhas pós-graduações e ali eu tinha decidido já que faria concurso para magistratura ou para o Ministério Público, mas eu não conseguia contar os 3 anos de atividade jurídica que a Constituição impôs a partir de 2004. Ou seja, vocês se conheceram, vou fazer vou me permitir uma brincadeira aqui com vocês. Foi amor à primeira vista. Foi, né? Porque vocês estão aí juntos, trabalhando juntos há 12 anos. Sim, quando o Márcio foi se apresentar e contar das agrulhas que passava, eu me identifiquei imediatamente. E naquela época não era muito comum você ter na faculdade de Direito uma pessoa cega, né? Uhum. Então por isso que eu convidei para almoçar no dia seguinte, estaria por lá mais um pouquinho. E nesse momento, então, eu acabei me empolgando com os desafios do Márcio e me refletindo nele, porque eu me via nisso, né? Uhum. E aí a gente foi conversando ao longo da vida. No fim, o Márcio passou no concurso para a Justiça do Trabalho em 11, né, Márcio? Foi em 11, foi minha segunda formação. Aí eu já puxei o cara para o meu gabinete, porque eu sabia que ele era bom. Ele estava lotado em Foz, quando foi aprovado aqui na Justiça do Trabalho. E eu o chamei para trabalhar comigo desde então, né? E enfim, e daí nós temos convivido, trabalhando juntos. E a sua função é assistente judiciário? Você que faz a minuta do voto. Eu sou analista judiciário e atuo como assistente de gabinete, né? Tá. O analista judiciário já é um cargo privativo de bacharel em Direito. Sim. Certo. Que eu fiz esse concurso exclusivamente para conquistar o meu 3º ano de atividade jurídica, que é um pressuposto para poder fazer o concurso para magistratura. Uhum. Porque como eu era do servidor do judiciário, eu não podia advogar. Então eu não conseguia contar esse 3º ano. Eu tinha 2 e não conseguia contar o 3º. Uhum. Porque a pós-graduação parou de valer para isso, né? Então eu fiz 2 especializações e parou. Aí trabalho com o Dr. Ricardo desde então eu elaboro as minutas, né, dos votos e na elaboração da minuta a gente já dialoga antes né? Porque o método que um desembargador que enxerga usa é assim: o assistente prepara a minuta, o desembargador lê a minuta, concordo, propõe alterações, etc. Uhum. No meu gabinete o método é diferente, a gente trabalha junto com o assistente. Então, enquanto ele está com o caso, ele já vem conversar comigo e eu já digo para a pessoa como que eu quero que seja encaminhada a questão. E aí pronto. Então, quer dizer, o meu trabalho é dialógico, né?
E o Márcio sempre se enquadrou bem nesse método. Porque você tem um assistente que é meio tímido, não consegue conversar, aí não dá certo. Né? No meu gabinete precisa ter diálogo. Sim. E por isso que deu certo. Além do Márcio ser uma pessoa estudiosa, dedicada, séria, se adaptou ao método muito bem. E aí trabalha comigo desde então. E eu enxerguei nesse método realmente uma oportunidade de aprendizado, porque eu pensava assim, se eu escrevo uma minuta e mando para o juiz, ele corrige e me devolve, eu não vou ter contato com o raciocínio jurídico dele pelo que ele chegou naquela conclusão. Ainda que ele me explique a solução jurídica, você lê no livro, olha para a lei, mas o raciocínio jurídico, que eu acho que é o grande diferencial do operador do direito, eu aprendi muito nesses diálogos com o Dr. Ricardo, né? Que a gente fazia essa troca era diária praticamente. Então, e aí entra a experiência, a sensibilidade social, o notório saber e tudo mais. Exatamente. E a forma de enxergar o processo não só como um mero instrumento, mas como de fato uma via, né, para a entrega da pressão jurisdicional. Não é só interpretar a lei ao pé da letra, né? Não, exatamente. E aí isso foi a minha grande escola, eu diria assim, eu me tornei um profissional muito completo, e isso foi muito refletido nessa prova desse concurso, que eu acabei de ser aprovado para a magistratura, porque foi uma prova que teve essa natureza mais prática e mais o direito do trabalho enxergado à luz dos direitos humanos. Ou seja, um exercício que eu fazia diariamente no meu gabinete, né? Então, além de todo o meu estudo, toda a minha dedicação específica para o concurso, nos últimos 4 anos, em média, 3 horas por dia, todos os dias, das 5 da manhã às 8 ou 8 e meia da manhã. Eu fiz isso durante 4 anos, e ininterruptamente, assim, finais de semana, inclusive. Intercalando com as aulas de judô. Com o jiu-jitsu, Aliás, jiu-jitsu. Como é que é, Márcio? Você é faixa preta mais alguma coisa, né? Eu sou faixa preta já com o primeiro dan no jiu-jitsu. Eu soube que você é amigo do Mamá Brito, né? Sou amigo do Mamá Brito, sim. Treino com ele lá. Treino com ele. Mamá Brito esteve aqui há poucos dias. Então, olha só. Não dá pra mexer com o Márcio, não. Não. Melhor não, né? E se ele se mexer, sai correndo, porque se ele te pegar... Você pratica... E como é que é para um cego praticar jiu-jitsu? Eu digo que o jiu-jitsu é talvez o ambiente em que eu senti a inclusão desde o primeiro passo ali dentro, porque é um esporte que demanda o contato, né? Não tem soco, é só imobilização, são manipulações ali partidas da imobilização, percepção corporal, equilíbrio. Então, desde o começo foi isso, assim. Hoje a gente adota o método seguinte: quando eu vou para aula e é o professor que vai passar a aula, a gente chama de passar as posições, né? Aprender lá o golpe ou a movimentação, ele me usa como sparring para os alunos que enxergam olharem o movimento. Então, quando ele faz aquilo, você já aprende. Assim que ele faz o movimento, eu já sei onde está um pé, onde está o outro, onde está o quadril, onde está a força, onde não está as alavancas. Eu fui desenvolvendo essa percepção corporal. E aí, os meninos até brincam assim, que por conta de eu precisar muito do contato, eles brincam que eu pareço de fato uma sucuri. Eu tenho que manter o contato do corpo como... Eu tento manter o contato, eu nunca perco o contato. É diferente de quem enxerga, que às vezes solta as mãos pra ficar olhando onde a pessoa vai colocar o pé e tal. Eu sempre tô com uma mão, tá segurando. Então eles perdem a liberdade de se movimentar. Que é a questão do tato, né? Que pro cego é essencial, né? Sim. E às vezes a pessoa tá em pé na minha frente, eu puxo uma manga do kimono dela, eu sei exatamente como que tá o corpo dela sem olhar, sem precisar olhar. Eu sei onde tá posicionado, onde tá o peso, onde não tá. Então Olha só. E aí quando eu vou dar aula, que eu também dou aula às vezes, eu chamo um aluno para ser o assistente, que vai enxergar se os alunos estão fazendo certo, que eu acabei de ensinar. E aí eu tento passar essa visão para eles, né? Eu penso para eles fazerem, inclusive, as posições às vezes com o olho fechado, para tentarem entender que o tempo que eles demandam olhando, às vezes já aconteceu o que precisava ter acontecido, assim. Então é muito legal. E você continua, então, você praticando e junto com os preparativos aí para o concurso e tudo mais. Trabalho, a minha também relação com a música, eu sou musicista, eu tenho músicas autorais, eu mexo Aliás, ambos são músicos, né? Eu mexo com produção musical, toco baixo, guitarra, violão, e faço produção e composição. Então eu sempre brincava com a minha esposa, eu falava pra ela, bom, hoje eu comecei às 5, agora são 7 da noite, agora é hora de limpar o meu cérebro. Então eu me trancava no quarto, no meu estúdio, meu home studio, e meia horinha, 40 minutos ali, fazendo isso também todos os dias era sagrado, assim, foi fundamental. Pra limpar mesmo. Aliás, daqui a pouco o Márcio vai dar uma palhinha aqui, hein? Com violão sem corda, então vou me defender aqui. Não, tudo bem. É um violão que a gente arrumou aqui o violão tava ali, eu tava afinando ele, quebrou a corda. Mas eu também trabalhei muito com música. Na época que eu tava na faculdade, é a mesma coisa, ninguém me dava estágio
Porque Sim. eu era cego, ninguém. Sim, né? eu também. Aí eu fazia atender o povo pobre lá na assistência judiciária do Largo São Francisco, da faculdade aí da USP, lá em São Paulo, que é a minha origem. Então ali eu aprendi direito, atendendo a população pobre de São Paulo. Mas para ganhar uma graninha, para poder namorar, etc., eu só conseguia tocando em bar. Então por muitos anos da vida eu toquei em barzinho, cantei, Sim, etc. Aí MPB e choro. Você canta muito bem, que eu já assisti algumas apresentações suas. Obrigado. Canta e toca. Sim. O Márcio eu vou deixar para elogiar depois, porque eu nunca vi. Não, ele é melhor, o Márcio é melhor. É melhor não fazer elogio prévio ainda. Ô, então tem que ser Ricardo, tratado. você, ao contrário do Márcio, que perdeu a visão totalmente muito cedo, você perdeu aos 23 anos, né? Exatamente. Mas veio também progressivamente, né? Era baixa visão, eu só enxergava com um olho e tinha 4% de visão nesse olho. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, mas o próprio vestibular eu já fiz adaptado, porque eu não conseguia ler texto datilografado. Então o meu vestibular foi com uma gravação das questões, eu as ouvia e pedia para alguém que estava comigo marcar, alguém designado pela FUVEST, marcar as alternativas. Na hora de escrever, na segunda fase, eu conseguia escrever. Então eu colava o nariz no papel e escrevia. Mas tinha que ter alguém lendo a pergunta para mim, porque eu não conseguia ler. Sim. Né? Naquela época não havia nem as lupas, Márcio, Sim. que hoje há, né, para quem tem baixa visão. Uhum. Então, assim, até o 3º ano da faculdade eu ia meio vendo, meio não vendo. Mais não vendo do que vendo, né? Uma vez eu escrevi o seu perfil para uma revista aqui de Curitiba, para a revista Pinó, e... Ah, eu lembro. faz uns 2, 3 Uma anos, bela talvez. matéria, inclusive. Obrigado. Então, mas e que eu me lembro que o texto ele começava assim, que a última imagem que você tem gravada na memória foi o pico da neblina. O pico, putz, como é que chama lá, meu? Lá em São Paulo. Em São Paulo, não é? Não chama neblina. Que você via do seu apartamento, Exatamente, eu não estou lembrando agora. Era uma bela imagem de pôr de sol. Um daqueles picos com famosos. Aquela montanha mais alta de São Paulo, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome. E era uma bela vista mesmo. Eu pensei comigo mesmo, nossa, eu estou perdendo a visão. Isso estava sendo rápido, em 6 meses eu perdi a visão. E eu tenho que gravar essa imagem. Então aquela coisa do sol lá com as nuvens coloridas de rosa, laranja, etc. E a montanha lá de São Paulo, a mais alta, no fundo. Foi uma imagem bonita. Não é a Pedra da Mina? Na Serra da Mantiqueira? Não. Eu vou lembrar, cara, não é não. Tá. Enfim, não. E você, Márcio, qual é a sua última lembrança? Olha, eu tenho... Talvez, ainda que foi muito, muito novo, né? Como eu enxergava muito bem até os 7 anos, a gente já tinha contato com televisão, mas eu me lembro muito bem, assim, das coisas. A minha família, o meu avô, ele morava num sítiozinho pequeno, onde os filhos todos trabalhavam lá, então eu me lembro que nessa época a gente ia muito visitar o meu avô, então eu tenho muitas essas memórias visuais daquele espaço, daquele lugar, assim. Eu me lembro exatamente do que eles chamavam de tulha, que era um galpão que ficava na frente da casa, tinha uma árvore muito bonita que ficava na frente, eu me lembro bem dessa imagem também. Eu me lembro eu gostava muito de ficar olhando a plantação de algodão, que era baixinha e dava para ver longe, assim, aquilo tudo. Sim. Então eu me lembro, eu tenho essas memórias também da minha infância, dessa época, assim, sabe? Muito E é legal a gente já ter enxergado. Muita gente me pergunta se é melhor ter enxergado ou nunca ter enxergado. É legal, porque você sabe como é o sol, Sim. você sabe como é o mar, como é O arco-íris. o arco-íris. Se alguém fala, olha, hoje está um arco-íris bonito. Como são as cores, né? Verde, amarelo e tal. Então, se alguém descreve, a gente sabe, né, Márcio? Eu ainda vejo cores, né? Até hoje, o meu resíduo de visão no olho esquerdo, eu consigo ver o vermelho da espuma do microfone, o azul da sua camisa, mas eu não consigo enxergar formas, né? Então é só esse resíduo de visão que eu tenho, que me ajuda muito na mobilidade e também me ajuda muito nessas lembranças, né? Quando eu vejo alguma cor assim, eu já automaticamente associo alguma imagem real que tinha lá gravada na minha memória. E essas memórias, elas não desaparecem? Não desaparecem. Não. Acho que pelo contrário, né? Elas se consolidam, né? Sim. Uhum. Pois é, olha, eu preciso saber aqui quando a gente vai estar no final para pedir a palhinha aqui para o Márcio, né? Tá. Então, Márcio, você foi aprovado quando para esse concurso para juiz da Magistratura da Justiça do Trabalho, né? Isso. Esse concurso ele começou em janeiro de 23 e a minha prova oral foi em 23 de maio, agora de 24, e a homologação foi em 28 de junho de 24. Essa foi a homologação do resultado definitivo do concurso. Certo.
E você já sabe onde vai atuar e tudo mais? Como é que é? Ainda está pendente a definição exata do número de vagas para cada tribunal, porque pela ordem de classificação haverá escolha, mas a princípio será no Tribunal de São Paulo, da 2ª Região. São Paulo. Então não vai cair nenhum processo seu aqui pro Ricardo julgar? Boa pergunta. Não vai ter que reformar as minhas sentenças, pelo menos por hora. Pelo menos por hora, não. Tenho certeza que eu só manteria. Sim. Então você, em breve, assim que for convocado, você vai ter que se desligar aqui, né? Já no próximo dia 26 eu já tomo posse. A data da posse está marcada para daqui uns dias, mas ainda não está exatamente definida a localidade. É no começo da semana agora que se definirá. Provavelmente a gente vai ver matérias com você aí, né? Justiça do Trabalho ganha primeiro juiz cego e tudo mais, de primeiro grau, né? Sim. Como é que funciona essa, Ricardo? Primeiro grau é a primeira instância, claro. Né? Justamente onde você, quando você entra com o processo, é o primeiro juiz que julga, onde se ouvem as testemunhas, as partes. Lá na vara do trabalho, né? Isso. Que é ali na Vicente Machado. Sim, aqui 400, em Curitiba, né? Vai lá. O desembargador, que sou eu, é o cara que julga o recurso que se coloca contra a sentença. As partes não gostam da sentença, via de regra não gostam, recorrem, e quem decide o que ser mantido na sentença ou o que ser reformado são os desembargadores. Certo. Até que a gente julgue, a sentença fica embargada, ou seja, não vai para frente. Por isso que o cargo chama desembargador. Você decide, não, ela vai ter que ser mantida ou alterada, assim, assado. É isso. Sim. Beleza, olha, teria muita coisa aqui ainda pra gente conversar, mas eu acho que a gente conseguiu aqui, o objetivo dessa entrevista era mais, assim, ouvir vocês, tirar um pouco dessa experiência de vida de vocês, né, que é admirável, né, que são duas pessoas que não se vitimizaram, pelo contrário, né, foram atrás dos seus sonhos, conquistaram. O Márcio ainda já conquistou uma boa parte deles, mas ainda tem muito a conquistar. O Ricardo já chegou no ápice da carreira, né, Ricardo? E já fez doutorado, enfim, né? Eu já tô na fase de netinha, né, cara? Netinha, né? Ontem eu fiquei muito feliz da vida que a minha netinha mais velha foi assistir a sessão de julgamento. Olha que bacana. Olha só. Essas coisas mexem com o coração da gente, né? Sem dúvida alguma. Bom, então a nossa entrevista, o nosso tempo infelizmente aqui já está terminando, e vamos ouvir então o futuro juiz Márcio Aparecido da Cruz Germano, que também é músico, né, Márcio? Então, o que você vai... Qual vai ser a sua palhinha aí pra gente? Eu vou puxar aqui um chão de giz do Zé Ramalho e vou convidar o Dr. Ricardo pra cantar, pra me ajudar aqui, né? Eu vou tocando. Na verdade, eu vou cantar mais ou menos, mas a hora que a minha voz falhar, porque eu ainda não sarei direito de uma coisa que eu tive aqui né? Daí você entra aí também. Pode deixar. É só aqui no Grandes por Beça que vocês vão ouvir um desembargador do trabalho e um futuro juiz cantando também, né? Cantando e tocando violão. Vamos lá, Márcio. Vamos lá. Eu desço dessa solidão, espalho folhas sobre um chão de giz. São meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou lhe jogar num pano de guardar confete. Eu vou lhe jogar num pano de guardar confete. Espalho bala de canhão, é inútil, pois existe um grão visível. Vai, Márcio. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Eu queria usar, quem sabe, uma camisa de Vênus ou de Vênus, mas não vou usar de nós apenas um cigarro,
Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. Mas estou indo embora. No mais, estou indo embora, baby, baby. No mais, estou indo embora. Agora nesse caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, it's over, baby. Freud explica. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. Agora vou mesmo. No mais, estou indo embora, baby, baby. No mais, estou indo embora. Embora, baby. No mais, estou indo embora. No mais, embora. Né? Olha, sensacional. Eu diria o seguinte: estamos encerrando com chave de ouro essa entrevista. E se vocês eventualmente não dessem certo como magistrados, poderiam formar uma bela dupla. Ou em carreiras paralelas, mas sim, eu sei que não dá, né? Tem que ser uma coisa ou outra. Sim, hoje em dia não dá mesmo. Sim. Parabéns, Márcio. Muito obrigado. Como é que chama essa música? Chão de Giz. Chão de Giz, do Zé Ramalho. Isso. E você imitou o Zé Ramalho, né? Quase perfeito aqui, Ricardo. Que a gente tem um timbre parecido de voz. Né? Olha, foi um prazer enorme tê-los aqui. Márcio, parabéns pela sua aprovação aí nesse concurso, né? Muito obrigado. Pela sua, enfim, por toda essa trajetória aí de sucesso, que eu tenho certeza só vai continuar, né, na sua carreira aí como magistrado. Te desejo sorte, sucesso. Tá? E ao Ricardo também, sempre a minha eterna admiração aqui, Ricardo, pela sua também carreira aí no judiciário, na magistratura do trabalho. Obrigado, Bessa. É uma alegria sempre estar com você. Você é um amigo do coração, uma pessoa que faz um jornalismo muito sensível, né? Muito preocupado com pessoas e tem a sensibilidade de retratá-las muito bem nos seus escritos, nas suas entrevistas. Parabéns. Eu é que agradeço. O Grande por Bessa deste sábado, 20 de julho, vai ficando por aqui. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Um ótimo final de semana a todos vocês e até o próximo sábado. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.